Fala galera, tudo tranquilo? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Garage BR. Hoje falar um pouquinho sobre um pequeno comparativo assim de leve sobre esse carro Siena e o Voyage 1.6, né? Já vi o pessoal perguntando aí qual dos dois é melhor, o Voyage 1.6 ou o Siena 1.4, ambos 2010, né? Assim, minha opinião, tem muita coisa que eu olharia nos dois modelos, tá? Muita coisa, assim, muitos pontos que eu olharia, tá? Uma delas é a questão da revenda. É uma coisa que eu preciso. Uma delas é a questão da revenda, tá? A revenda é um ponto bem importante quando a gente pensa em comprar um carro, ou tá olhando um carro, escolhendo um veículo em si, né? E assim, na minha opinião, o Siena é muito mais vendável do que o Voyage 1.6, certo? Outro ponto é motorização. O motor do Voyage, claro, muito mais forte, o motor 1.6. Se eu não me engano, o Voyage do 1.6 ano 2010, aquele motor é A111. Me corrija aí se eu estiver enganado. Ele vai render aí na faixa dos 100 cavalos de potência, tá? E esse daqui não, esse daqui é um motorzinho 1.4 Fire, né? E rende na casa dos 86 cavalos, 84, 86, por aí nessa faixa. Então assim, o Voyage sai na frente na questão de motor. E câmbio também, né? Os engates da Volks, a gente sabe que são engates bem precisos, são engates gostosos, é um câmbio gostoso você tá trocando de marcha, né? Então bem suave. A gente já possui um Polo 1.6, né? Que inclusive é até uma outra opção, né? Frente ao Siena, que assim, na minha opinião, merece um pouco de atenção também. E que vai ficar para um outro vídeo. Eu vou falar um pouco do Polo em relação ao Siena, tá? Mas esse ponto do motor e câmbio, na minha opinião, o carro da Volks sai na frente, né? O Voyage sai na frente. Em relação ao conforto, sem dúvida nenhuma, o Siena é muito mais confortável do que um Voyage, tá? A Volkswagen aí já tem fama de ter uma suspensão um pouco mais rígida, né? Eu já andei no Voyage, algumas peças são compartilhadas do Polo, algumas peças, não são todas, não vou dizer que a suspensão toda do carro é igual a do Polo, no caso do Voyage, né? Voyage Polo, mas algumas peças são compartilhadas. E assim, do Siena é muito mais confortável, tá? A suspensão do Siena é muito mais confortável do que o da Volks. Então, ponto para o Siena aí nesse ponto, tá? Em relação à estética, é um ponto que a gente tem que não focar tanto, porque relaciona muito questão de gosto, né? É gosto. Então, gosto a gente não tem tanto o que discutir, certo? Na minha opinião, eu tenho uma certa queda pelos carros da Volks, não vou mentir. Mas assim, o Siena é um carro também que é bem bonito, estando bem conservado, todo em dias. É um carro que é bem atraente. Que é bem atraente esteticamente. A moça falando no alto-falante ali, né? Então assim, esse é um outro ponto, né? Questão de gosto, isso aí. Em relação a consumo, com certeza o Siena é mais econômico do que o Voyage, né? Até porque o Voyage, obviamente, 1.6 é um motor maior do que esse daqui, né? Só que aí tem o outro lado, é um carro que anda mais, né? Só que consome mais também, né? O Siena não, o Siena, na minha opinião, tem uma potência, tem um desempenho legal para o peso do carro. E também não é um carro gastão, é um carro econômico, tá? Ele é mais econômico do que o Voyage ainda, na minha opinião, tá? A gente tem um Polo, que é o mesmo motor 1.6 do Voyage que eu tô falando, que eu tô usando aqui na comparação. E era um carro bem mais bebedor, bebia muito mais, tá? Em relação às versões, aí você vai conseguir pegar
o mais completo possível, né? Tenta pegar o mais completo possível, tanto se você optar pelo Voyage quanto pelo Siena, né? Pegar o mais completo possível, que são o que? No caso do Siena, as versões ELX ou essa Attractive, né? Que já é no caso desse carro aqui já é o modelo Attractive, certo? ELX, HLX, só que aí HLX é 1.8, tá? Tem ela também, tem esse carro aqui também na versão 1.6, 16 válvulas. E no caso do HLX é 1.8, também 16 válvulas, tá? No caso do Siena ou do Voyage, aí já tem as versões Comfortline e Highline do carro, tá? Eu só não lembro se saiu alguma outra versão acima dessas duas, no caso do Voyage na época, né? Lembrando que eu estou sempre relacionando esse carro 2010 com o Voyage também 2010, né? Então, assim, em relação de motor já falei, câmbio já falei, consumo já falei. Relação à manutenção. Manutenção é o seguinte, desse carro aqui, na minha opinião, é muito mais barato, né? Porque é um carro que você consegue, não que o Voyage não seja bom também, né? Mas é um carro que você consegue achar peça muito mais fácil em qualquer lugar, tá? Para você ter noção, o motor desse carro aqui, ele saiu o 1.4 Fire até os últimos modelos com essa frente aqui, tá? Sem ser o Gran Siena, eu tô falando só do Siena mesmo. Ele saiu até o último modelo, se eu não me engano foi 2014 ou foi 2016, uma coisa assim, né? Então saiu muito desse carro, né? Vendeu bastante. Então é um carro, esses carros que vendem bastante, né? Principalmente carros populares, a tendência é que você encontre peça com muita facilidade em qualquer loja, tá? Não que a do Voyage seja difícil de achar, não, as peças também você consegue encontrar facinho, mas o ponto chave na questão da manutenção é o preço, né? Que na minha opinião desse carro aqui é muito mais barato, tá? E novo. Chamando todo mundo hoje. Né? E assim, o que mais que eu tenho que falar? Motor, consumo, né? Já fiz um vídeo falando do consumo desse carro aqui, né? Dando uma opinião de dono e tal. Então dá uma olhadinha aí, procura aí no canal, vou deixar ou nos cards ou na descrição do vídeo, certo? E o que mais que eu tenho que falar? Motor, câmbio, consumo, manutenção, opcionais, né? Sim, opcionais. É um carro que é bem completo, tá? Todos os dois modelos são carros completos, né? É aquilo que eu falei. Tenta pegar sempre o modelo mais completo possível, tá? Sempre o mais completo possível para a motorização que você quer, claro. Porque é o seguinte, tem esse carro aqui com motor 1.0, 1.4, 1.6 e 1.8, sendo que essas duas últimas são 16 válvulas, tá? Tem gente que tem receio com esse negócio de 16 válvulas aí. Meu pai mesmo que não pode ouvir falar em carro 16 válvulas, que ele passa longe, né? E esse daqui não, esse aqui é 1.0, 1.4, 8 válvulas, e tem também ele 1.0 também 8 válvulas, tá? No caso do motor 1.8, no caso desses carros aqui, eles são aqueles mesmos motores GM, né? O pessoal fala aí que o motor 1.8 da estrada, que é o mesmo que equipava esse carro aqui também nas versões topo de linha, né? HLX, é o mesmo motor GM, né? E realmente né? Eu trabalho, tanto eu como meu pai trabalhando em loja de autopeça, e a gente tem contato com isso, né? Com todos os dias. E aí realmente só muda a questão do periférico, mas o resto, o miolo assim, tudo é o mesmo motor, entendeu? É a mesma coisa. Então, no caso das versões 1.6 e 1.8, você já tem uma outra situação em relação à manutenção. Mas 1.0 e 1.4 é aquele que eu falei, a manutenção bem barata, né? E no caso do Voyage, em relação aos opcionais, né, você consegue encontrar ele, acho que na maioria das vezes você vai sentir a maior facilidade de encontrar ele com vidros elétricos apenas nas dianteiras. Também é o caso desse carro aqui, né? A maioria você só vai encontrar com vidro elétrico na dianteira.
No caso do Voyage, eu só não me recordo muito, porque tem muito tempo que eu olhei um Voyage, que eu peguei um Voyage pra gente olhar, antes de olhar esse carro aqui, a gente pegou. Mas tem muito tempo, eu não lembro se a porta tem tecido, mas eu tenho certeza que não é a porta inteira que é em tecido. Desse carro aqui já é a porta inteira em tecido, né? Toda essa parte que eu tô passando a mão aqui é tudo tecido. Plástico só, essa capa aqui de cima, e aqui é um material sintético, né? Vocês que conhecem Siena, vocês sabem, né? Então assim, em relação ao acabamento desse carro comparado com o carro da Volks, esse carro aqui, na minha opinião, sai na frente. O que eu falei em outro vídeo aí, o acabamento da Fiat é um acabamento mais simples, tal. Em relação a quê? Em relação ao desenho da peça, não nessa porta, né? em algumas coisas só. Por exemplo, em relação a encaixe, olha só, você pode ver que os encaixes não são tão perfeitos assim, né? Em relação, são coisas bem pontuais que na minha opinião, que me desagradam, né? Por exemplo, olha só, tá bem sujo aqui, mas olha só, o acabamento a gente pode ver que é todo em tecido, mas olha essa peça aqui. O que foi que eles fizeram, se você olhar direitinho? Uma chapa lisa, né? Vamos supor uma chapa lisa de madeira, que eles colocaram um tecido, e eles simplesmente fizeram uma peça solta, uma peça meio que, não é bem a palavra certa, mas meio aleatória, meio avulsa, para colocar aqui. Fizeram uma chapa reta e vieram com um negócio e colocaram em cima. Não é um negócio trabalhado, que acompanha o desenho e tal, né? Na porta dianteira do motorista você ainda tem isso, né? Que você pega isso aqui e acompanha e tal. E na porta da frente também. Mas nas traseiras e principalmente nas versões desse carro aqui que não tem vidro elétrico na traseira, que é vidro a manivela, você vê que é só um cumbuquinho assim de plástico, só mesmo para você puxar, né? Então são esses pontos aí que eu digo que o acabamento do Siena é simples. Mas assim, o acabamento é uma coisa que no dia a dia você nem dá tanta importância assim, né? No uso mesmo, no uso diário e tal, você nem dá tanta importância assim. Mas é questão também de gosto, aí puxa mais um pouco a questão de gosto. Então são só alguns pontos que eu levantei assim, né? Se faltou alguma coisa, deixa nos comentários aí, que eu sempre procuro responder todos, certo? Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma aí, né? Deixa sugestão aí, acha que tá faltando alguma coisa no conteúdo, sugestão de vídeos, pode deixar aí, tá aberto, né? A sua participação, é como eu sempre digo, sua participação é de extrema importância, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que tenha gostado e boa sorte aí na sua escolha, tá? Valeu!